Provérbios 7, versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. Lindo, né, essa frase? E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-as na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama tua parentela, para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão das trevas, à noite. Eis que uma mulher saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não parava em casa com os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, esforçou o seu rosto, e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comido. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face, te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas de linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra e aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã e alegremo-nos com amores. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe, um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o persuadiu, e ele segue logo como um boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, e como ave que se apressa para o laço, e não sabe o que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, estai atento às palavras da minha boca, não se desvie para os caminhos do teu coração, não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos de Quibol, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Bem, vamos orar? Pai, nós te louvamos e te exaltamos pela leitura da tua palavra, Senhor. Meu Deus, como nós precisamos dessa leitura. Estamos num culto especial, culto de vida vitoriosa. Esse é o nosso tema, Senhor. E nós queremos melhorar a nossa vida, aprimorar, para poder servir ao Senhor e honrar o teu nome. Agora, Senhor, me dá graça para compartilhar e fortalecer a cada coração, pois eu preciso de ti e nós estamos aqui focados nisso, em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, nós te amamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, na leitura dos 3 capítulos por dia, nós passamos nesse texto hoje, e essa é uma leitura que eu considero muito especial, porque é uma leitura de alerta. Aqui fala de uma mulher, de uma atração, que esse camarada estava sendo seduzido, mas não é só uma mulher que pode seduzir, um homem que pode seduzir, tem muitas coisas que seduz e que deixa a gente não sóbrio, né? A gente fica variado. A ira pode bagunçar, o álcool, né? A ira, quer dizer, uma série de coisas que pode dominar o nosso coração e tirar a gente do centro, do melhor. Nós estamos num culto de vida vitoriosa, esse é o nosso assunto, e a gente sempre quer trazer um fortalecimento para a sua vida, mas esse texto, ele nos dá alertas, dizendo: olha, cuidado, porque o mal está muito
perto da tua vida. Amém? Você pode dizer para quem está ao seu lado: cuidado. O diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor. Cuidado. Esse é um alerta. É um alerta, cuidado. Não brinca, não. Porque você pode ser seduzido, atraído e destruído. A gente tem muitos sonhos, mas uma pisada na bola pode estragar tudo, e às vezes pode estragar tudo por muito tempo. Eu tenho o hábito em aconselhamentos falar que a nossa vida é uma galeria de artes. E você sempre está fazendo quadros e colocando na parede. Ah, isso aqui foi uma viagem que eu fiz. Ah, isso aqui foi o casamento. Ah, então você põe uns quadros na galeria da tua história, né? Meio virtual isso, mas você vai colocando quadros. Mas de repente você faz uma loucura. Pisou na bola, roubou, bateu, xingou, machucou, e aí você põe aquele quadro na parede, não tem como. Faz parte da sua história. E só existe uma maneira de você fazer com que as pessoas esqueçam esse quadro. Você tem que fazer uma nova história. Vai dar muito mais trabalho. Então esse texto, ele está nos advertindo. Ele começa dizendo: guarda, esconde, cuidado. Eu gosto da expressão que diz aqui no versículo 2: como a menina dos teus olhos. Como você protege os teus olhos, guarda a tua vida, o teu coração, não brinca não. Ele diz aqui: ata-os aos teus dedos, escreve isso na tábua do teu coração, grita, diga, sabedoria, venha sobre a minha vida inteligência, não dê bobeira, não dê moleza. E aí ele conta aqui uma história de um grupo de rapazes, versículo 7, vi os simples, né? Um grupo de ingênuos. E vi que no meio daquele grupo de gente ainda tinha um mais tonto ainda. Falto de juízo, diz o texto. Eu queria, antes da sequência, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, por favor, lá no finalzinho da Bíblia, o livro de Tiago. Queria ler esse texto aqui para você. Logo depois de Hebreus. Achou? Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que significa a palavra concupiscência? Fala para quem está do seu lado: vontade. Vontade, é isso. Quando somos atraídos pela nossa própria vontade. Depois, havendo a vontade concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, o Senhor nos salvou para que nós fizéssemos diferença. Amém? Presta atenção, meu irmão. Deus quer abençoar a sua mão para que a sua mão faça diferença. Deus quer abençoar a sua mente para que a sua mente faça diferença. Deus quer abençoar o seu trabalho para que o teu trabalho faça diferença.
Deus abençoou você com filhos, para que os seus filhos façam diferença. Deus te deu um casamento, para que o seu casamento faça diferença. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Mas ele faz aqui uma colocação dizendo: olha, ninguém é tentado por Deus. Nós somos tentados pela nossa própria vontade. Vamos lembrar que Satanás, ele usa situações que vai de acordo com a nossa carência. É naquela área que eu estou precisando de alguma coisa, ou estou passando uma dificuldade, é justamente naquela área que ele vai bombardear. Então, sabendo disto, eu tenho que estar atento. Vamos voltar lá em Provérbios. Qual é a orientação? Guarda os meus mandamentos, esconde dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e viva. Guarda os meus mandamentos como a menina dos teus olhos, como você guarda os teus olhos. Atas aos teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Então a preocupação da palavra de Deus é trazer para nós uma certa posição de guarda, cuidado. O mal está muito perto. E lá em Tiago nós lemos, diz assim: olha, você será bem-aventurado quando for provado, quando for tentado. Quando vier as lutas, pode celebrar a Deus, dizendo: Deus, que maravilha, porque é no meio das lutas que a gente conhece o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas presta atenção, meu irmão, quando a gente cede ao mal, ele nos domina, e é interessante que diz aqui, é como o boi que está indo ao matadouro. Cuidado. Então esse texto de Provérbios, ele nos apresenta algumas coisas que eu acho muito legal. Primeiro, versículo 8 diz assim: e passava pela rua, junto à esquina, e seguia. Meu irmão, primeira questão que eu queria dar para você, que é um perigo, é quando a gente passa muito perto do mal, do pecado. Quando a gente passa muito perto. Esse moço passava todo dia ali, não sei se ele sabia quem era aquela mulher, mas segue que ele passava todo dia ali. E quando a gente passa muito perto, o risco é muito grande. Amém? Cuidado. Como a gente ensina para as crianças, né? Cuidado, pezinho, aonde vai? Cuidado, pezinho, aonde vai? Papai do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, aonde vai? Cuidado, mãozinha, onde toca. Cuidado, mãozinha, onde toca. Papai do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, onde toca. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho. Fala para quem está dizendo. Cuidado, olhinho, o que vê. Fala para papai do céu está olhando. Cuidado, olhinho. Cuidado, pezinho, onde vai. Cuidado, mãozinha. Meu irmão, o diabo, nosso adversário, ele não tem prazer na sua alegria. Se o teu lar está cheio de paz, vai se levantar alguma situação, às vezes uma bobeira, vira um inferno. É o lar, é as finanças. E qual a advertência da palavra de Deus? Guarda, cuidado, esteja atento. Lá em Tiago, que nós lemos, eu acho muito legal que diz assim: ele nos gerou de novo. Nós somos novas criaturas, ou nós somos um novo povo. Eu fui salvo para viver uma nova vida, um novo projeto. Se os projetos que eu fiz para a minha vida não deram certo, se as escolhas que eu fiz na minha vida me frustraram,
Eu tenho a chance agora de viver um projeto novo com Deus, aonde eu posso clamar a misericórdia e falar para Deus: Deus, olha, até aqui eu errei, mas conserta a minha vida. Tiago está dizendo: você foi concebido para fazer diferença. E aí nós chegamos nesse texto e diz: olha, um dos problemas desse rapaz aqui, que nos causa também, é quando a gente fica muito perto do pecado. É quando a gente se dá o direito de ficar perto. É quando a gente diz para a gente mesmo: eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir. Fala para quem está do seu lado: conhece nada, meu irmão, não conhece nada. Quando eu acho que eu sei, eu me conheço. Não, esse moço aqui, ele andou por ali, e essa mulher veio com uma proposta, meu irmão, irrecusável. Essa mulher, ela disse: olha, eu me purifiquei, eu já pedi perdão dos meus pecados, eu já me consagrei, eu já fiz os meus sacrifícios. E ela ainda tem a cara de pau de dizer: meu marido era casada, meu Deus, meu marido está viajando, mas levou muito dinheiro, vai demorar. Meu irmão, o texto diz que ele segue como um boi para o matadouro, porque é isso que acontece. O mesmo mal que te faz boas propostas, ele também vai trazer o peso na consciência. Fala para quem está ao seu lado: o pecado não compensa, meu irmão. Não compensa, não. Outra declaração que eu acho bonito nesse texto é quando diz aqui no versículo 7 que ele era falto de juízo. Sabe o que é falta de juízo? Muito confiante em si mesmo. Eu sei o que eu estou fazendo, muito confiante. E olha, meu irmão, nós não podemos confiar em nós mesmos. Lá em Jeremias capítulo 17 diz assim: maldito o homem que confia no homem. Cuidado, maldito o homem que faz do seu braço a sua força. Mas o texto diz que ele é falta de juízo. O versículo, a outra questão que eu queria destacar para você é que ele estava inclinado a satisfazer a sua própria carne. Sabe quando a pessoa acha que dá para ir lá, tocar e voltar sem se manchar? E a outra questão que eu queria deixar para vocês, é que ele se deixou iludir. Eu queria que você lesse um versículo comigo. Abra aqui no livro de Atos, capítulo 10. Nós vamos voltar aí para Provérbios outra vez. Atos 10. Olha esse versículo que eu acho muito legal. Versículo 15. Olha o que diz aí. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum o que Deus purificou. Na outra versão diz assim: não torne impuro o que Deus, vamos falar juntos, não torne impuro o que Deus purificou. Outra vez, bem forte: não torne impuro o que Deus purificou. Está fraco ainda, hein? Pode ser melhor. Não torne impuro o que Deus purificou. Queria que você guardasse essa frase, esse versículo maravilhoso. Não torne impuro o que Deus purificou. Meu irmão, cada um de nós fomos comprados por um preço altíssimo. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Em Cristo Jesus nós recebemos uma nova vida. Lá em Gálatas capítulo 5 diz assim: foste chamado, verso 13, foste chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade. Foste chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não tornes impuro aquilo que Deus
purificou. O texto de Provérbios capítulo 7, ele está trazendo um alerta, dizendo: filho, guarda isso no seu coração, presta atenção, guarde esta palavra, não vai pela tua cabeça, prudência, porque a cilada do mal é terrível. O diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. E são essas coisas que tiram você da grande promessa de Deus. Quer dizer, você sai de um culto dizendo para você mesmo: essa semana vai ser uma semana maravilhosa, essa semana vai ser uma semana de grandes realizações, essa semana vai ser uma semana de vitória, e você sai profetizando e declarando. Só que no meio do caminho você torna impuro aquilo que Deus purificou. Quando nós liberamos a nossa própria vontade para fazer o que quer, nós estamos estragando a bênção que estava preparada para nós. E o mais interessante, meu irmão, é que o diabo, ele vai na mosca. Esse texto aqui tem muito a ver com o texto de Gênesis. Abra lá comigo, Gênesis, capítulo 39, por favor. Nós vamos ler quatro versículos. O primeiro deles está em Gênesis 39, verso 20. Desculpe, verso 12. 39, 12. Ela lhe pegou pelos seus vestidos, dizendo: deita comigo. E ele deixou os seus vestidos na mão dela e fugiu e saiu para fora. A mulher pegou o José e disse: José, deita comigo. Mas pegou na roupa do cara. Deita comigo. E o texto diz que ele solta tudo e cai fora. Você imagina a situação de José, um jovem, adrenalina, cheio de vida, longe da família, sem ninguém para corrigi-lo, para dizer o que é certo, o que é errado. A patroa chega para ele e diz: deita comigo, eu vou te cobrir de presentes, você será o melhor amante, eu vou cuidar de você. E esse camarada solta tudo, porque ele diz aqui no verso anterior: por que pecaria eu contra o meu Deus? Como é que eu posso tornar impuro aquilo que é puro? Por que eu vou perder a bênção de Deus por causa de um momento? Meu irmão, olha o que diz Provérbios: guarda o mandamento, presta atenção, como se fosse a menina dos teus olhos, vigia, cuidado. Você tem promessa, mas também tem cilada. Você tem promessas, mas também tem obras do inferno cercando a tua vida, para que você perca a tua paciência, para que você perca o teu bom senso, para que você perca o projeto de Deus, o melhor de Deus para a tua vida. Presta atenção, cuidado. Quer ver um outro texto que eu acho lindo, eu separei para vocês? Está no livro de Jó. Abra lá, por favor, Jó, capítulo 2. Esse também é muito legal. Jó, capítulo 2, versículo 9. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele disse:
Como falo a qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Veja bem, meu irmão, Jó estava passando um momento de crise, de questionamento. Como pode? Você imagina? Poxa, num só dia perdeu os filhos, perdeu riqueza, perdeu tudo. Depois ainda fica cheio de feridas. E a mulher dele agiu como uma mulher que estava desequilibrada, não estava entendendo o que estava acontecendo. E ela olha para o marido e diz: Jó, você ainda continua fiel a esse Deus? Pô, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque o quadro que ela estava vendo era um marido que a qualquer momento iria morrer. O cara está cheio de ferida, o cara está mal. E a resposta dele é fantástica. Ele disse: você está falando com uma mulher que está perturbada. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal. E o texto diz: ele não pecou com os seus lábios. Amém? Presta atenção, meu irmão, o diabo vai pegar justamente um momento difícil. Parece que no momento mais difícil dá vontade de falar besteira, no momento mais difícil dá vontade de sumir, no momento mais difícil dá vontade de tomar algumas atitudes que depois a gente vai se arrepender. Provérbios capítulo 7 fala de um moço que era simples, meio bobão, está ali passando, passa perto, está querendo alguma coisa. Está passando aqui perto é porque quer alguma coisa. Está passando. Está ali. Está muito perto do pecado. E aí vem a tentação. Pô, mas ele está ali perto. A tentação veio, mas veio de cheio. Qual é a orientação de Salomão? Guarda, cuidado. Não brinca, fique atento, fique esperto, saia de perto, não dê lugar ao diabo, pois esse moço foi como um boi ao matadouro. Muitas vezes, meu irmão, nós seremos tentados e provados, situações vão surgir. Tem um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão, não é assim que diz o ditado? Mas na verdade, a ocasião não faz ladrão. A ocasião só manifesta quem você é, não é verdade? Pode vir uma situação, perder uma carteira, o que você faz? Vou procurar quem é o dono, não é? Eu não sou ladrão, você não é ladrão, o que você vai fazer? Esqueceram aqui, acontece muito isso aqui na igreja. O pessoal vai embora, esquece, alguém vem lá, esqueceram. A pessoa não é ladrão, esqueceram que a ocasião só manifesta quem você é, a ocasião não faz. E a preocupação da palavra de Deus é isso, meu irmão, não tornes impuro aquilo que Deus purificou. Você foi salvo para viver os projetos de Deus, você foi salvo para ser mais do que vencedor. Você foi salvo para ver a glória de Deus sobre a tua vida. Você foi salvo para viver essa dinâmica com o Senhor. Você foi salvo para repreender toda a força do mal. Você foi salvo para declarar que só o Senhor é Deus. Você foi salvo para manifestar a glória de Deus. Alguém puxa o teu tapete e você continua firme e a glória de Deus se manifesta sobre a tua vida. Vem a crise e você confia no poder de Deus e Deus muda toda a tua trajetória. Você foi salvo para enfrentar e ser mais do que vencedor. Te traíram, fizeram coisas, mas amém. O meu Redentor vive. O nosso Salvador é o Senhor. Nele nós somos mais do que vencedores. Então, a tentação, a dificuldade, ela não pode vencer você. Por isso que eu gosto dessas duas situações. Então, quando veio uma mulher, agarrou. No caso de José, a mulher agarrou. A outra ficou ali conversando, mas de José não, agarrou e disse: não, vão deitar comigo. Não, vamos lá. É a oportunidade, não tem ninguém em casa.
Esse cara fala, não, você está louca, eu vou fugir. Jó passando um momento terrível de crise. E a mulher diz, filho, amaldiçoa, olha como você está. Você sempre foi fiel a esse Deus. Perdemos a riqueza, perdemos nossos filhos, estamos numa situação, olha o teu estado, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele disse, a minha fé vai continuar nele. Recebemos o bem, podemos receber o mal, nele nós confiamos. Depois mais para frente ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Quer ver um outro texto que eu separei para vocês? Está no livro de Mateus, capítulo 4, por favor. Mateus 4, a gente não vai ler todo o texto, mas só para você acompanhar. Diz aqui que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o texto diz, versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E quando teve fome, veio o tentador e disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde, nem só de pão viverá o homem. Depois ele é transportado para o pináculo do templo e diz, se tu és o Filho de Deus, pula daqui, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito. Está escrito. E ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele disse, então olha os reinos, você se diz rei, e eu te dou os reinos. Se prostrado me adorares, eu te darei tudo. E diz a resposta de Jesus, somente ao Senhor Deus adorarás. Vai-te, Satanás. Meu irmão, eu acho interessante nesse texto que o demônio aqui, Satanás, ele pega nessas questões básicas, a questão da fome, a questão do poder que Jesus dizia ter e a questão de quem Jesus era. Então Satanás ele vai e diz, olha, transforma as pedras em pães, pula, se prostrado me adorares. E olha a postura de Jesus, não e não, ponto final, não vou transformar pedras em pães, não vou pular daqui para baixo e não vou me dobrar. Vai-te, Satanás. Vamos aprender, meu irmão. Pode vir a tentação, a proposta que for. Você confia em Jesus? Então a tua resposta é não. Não, mas é a pechincha do ano, é a grande oportunidade. Eu sempre leio esse texto com a seguinte ótica: o que Deus não te deu, eu te dou. O que Deus não te deu, eu te dou. A resposta é não. Eu vou te dar dinheiro. Não quero. Eu vou te dar um bom casamento. Não quero. Eu vou te dar boas oportunidades. Não quero. Não. Eu não vou tornar impuro aquilo que Deus purificou. Eu fui salvo para viver uma nova dinâmica, eu fui salvo para declarar a glória de Deus. Meu irmão, eu fui salvo para viver os projetos de Deus. Eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu sei que o que Deus tem para nós é muito grande. Meu irmão, só você ver a tua família equilibrada, abençoada, meu irmão, isso é maravilha, não é? Só você ter um bom nome, isso não é maravilhoso? Um bom nome, meu Deus, isso é um presente de Deus. Então o que a gente tem que dizer para as tentações? Não. É o que estava acontecendo lá no Provérbios. Olha esse daqui que eu separei para vocês, Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, verso 74. Então começou a rer e a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera:
antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saiu dali e chorou amargamente. Meu irmão, você vai ficar aonde não deve. Eu hoje comentava isso aqui com os obreiros, está dizendo para eles, a gente só sabe disso que aconteceu com Pedro, porque Pedro contou, vamos falar a verdade, né? Quem viveu isso aqui? Foi só Pedro. Pedro estava lá sozinho, ele negou Jesus. Então depois, eu acredito, em determinado momento, ele contou a todo mundo. Pessoal, vocês não sabem o que aconteceu, lembra que Jesus falou, pois eu pisei na bola. Eu não acredito que ele saiu dali e foi lá contar, ei pessoal, olha, eu pisei. Não, ele ficou quietinho, né? Chorou amargamente, ficou na dele, e depois, talvez depois do batismo com o Espírito Santo, depois é que ele contou. Mas ele estava no lugar errado. Jesus tinha avisado. Não dê moleza. O mal está cercando a tua vida. Cuidado. No caso de Judas, não aguentou, foi e se enforcou. Pedro chorou amargamente, ainda ficou aguentou a pressão que ele deve ter passado, mas depois Jesus o restaura. Quando Jesus disse, Pedro, tu me amas, assim por diante, houve uma restauração, porque ele aguentou a bucha. Mas, meu irmão, não dê lugar ao diabo. Olha o que diz Provérbios. Provérbios diz, guarda, presta atenção, não caia nessa, não fique perto, cuidado, olha o mal, as tentações, as pressões, firme, confia, levanta a tua cabeça, resista. Você vai ver a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então eu queria caminhar para o final dizendo o seguinte, o que pode impedir de fato da gente não viver o melhor de Deus? Primeiro, ouvir e não praticar. Vamos falar juntos? Ouvir e não? Bem forte. Ouvir. Outra vez ouvir. Então esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta. Da gente ouvir a palavra, da gente saber e não praticar, não ficar atento. Segunda questão, achar que o pouco está bom demais. Vamos falar juntos? Achar que o pouco está bom demais. Outra vez, achar que o pouco... Muitas pessoas se contentam com o pouco. Não, olha, eu não estou muito firme, mas olha, Jesus tem me abençoado. Eu nem vou na igreja tanto, mas Deus tem me abençoado. Olha, eu decidi não ir mais na igreja. Sabe que depois que eu decidi, minha vida até melhorou? Achar que o pouco está bom demais. Não ceda, meu irmão. Não tornes impuro aquilo que Deus ouvir e praticar. Fique atento. Quer ver outra coisa que eu acho muito legal? Achar que o mal não é tão mal assim. Né? Achar que o mal não é tão mal assim. Não é tão mal assim, né? Não é tão mal. O camarada vai lá, toma uma bebida, uma maconha, não é tão mal assim. E aí vai. Minha mãe dizia que o pecado é que nem um gato brincando com um novelo de lã. E ele bate, brinca com aquele novelo, e ele vai, e o fio vai soltando, ele vai se enrolando, e ele vai brincando, precisando de gatinho pequenininho, esses novinhos, né? Gatinho novinho é muito legal, porque ele brinca, só que aquela lã o enrola até um ponto que ele não tem como sair. Se não tiver alguém que estenda a mão e tire, ele não consegue. Assim é o pecado na nossa vida. O que pode impedir a bênção de Deus na nossa... Meu irmão, você pode acreditar que o milagre vai acontecer, mas ouvir e não praticar é um perigo. Segundo, achar que o pouco está bom. Sabe, já contei várias vezes para vocês, mas tinha um membro aqui na igreja, hoje está falecido, mas ele era um picareta, ele aprontava cada uma, mas o cara só se dava bem. Ele fazia negócio, ele enrolava os outros, não é que dava certo. E ele era cearense, então ele usava muita frase assim, pastor, é só ginjoar. Ginjoou,
deu certo. Quando a gente ginjua, tudo dá certo. Então ele fazia um monte de picaretagem, e ele ginjuava, e depois dava tudo certo. E assim eu vi ele dando muito golpe nas pessoas. Não é que ele se programava, mas ele prometia, não cumpria. Meu irmão, foi um rolo. E eu cheguei para ele e falei: fulano, cuidado que um dia a fonte seca. Não dá para a gente andar de maneira errada e achar que sempre vai dar certo. Não dá para a gente fazer coisas erradas e depois esperar que os milagres sejam grandes. Está fazendo coisa errada? Você está se dando bem? Porque tem gente que usa mentira. E com a mentira ele vai abrindo portas. Com a mentira ele vai subindo. Mas um dia, essa mentira vai deixar ele numa situação difícil. Vai passar vergonha. Não só ele, como a sua família. Quando eu vejo esse pessoal sendo preso aí, questão de propinas, tal, eu fico assim, eu quero a justiça, e ao mesmo tempo eu fico pesaroso, pensando, o cara está passando por isso, mas e os netos dele? E os filhos? Porque quando chega na escola, é o vô desse daí que foi preso lá. Meu irmão, é um caos para a família. É uma vergonha. É filho que não quer mais sair, que não quer ir no supermercado, não quer, é esposa que, porque todo lugar que for, por causa de todo mundo começa a viver. Até então todo mundo dizia, sou o primo dele. Depois de um tempo, nem sei quem é. Não é meu primo, primo distante. Não me põe nesse rolo não. Não é? Achar que o mal não é tão mal assim. E a quarta questão é não tomar posse nem assumir a sua identidade. Fala aqui para quem está do seu lado, servo do Deus Altíssimo. Fala para ele. Fala, essa é a sua identidade. Fala para ele. Fala assim, você foi salvo para fazer diferença. Você foi salvo para fazer diferença. Você foi salvo, você é servo do Deus Altíssimo. Presta atenção, meu irmão. Não tornes impuro aquilo que Deus purificou. Ou somos crentes de verdade, ou nós estamos brincando de ser crente. Ou a gente assume de orar, clamar. Agora, se a gente ficar muito perto do pecado, se a gente ficar muito perto do mal, se a gente se der liberdade a nós mesmos, né? Eu me dou liberdade porque eu sei, eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir. Meu irmão, você é louco. Olha como é que José agiu. Diante daquela proposta, o cara fugiu. Olha como Jó agiu. Quando a mulher vem de uma maneira aflita, angustiada, e diz, poxa, maldição de teu Deus, você fala como uma pessoa perturbada. Não! Estamos passando por uma dificuldade, mas a nossa esperança é o Senhor. Quando Jesus passa por aquela tentação, ele podia dizer, eu vou te provar quem eu sou filho de Deus, sim. Você está pensando o quê? Quer ver, transformando pedras em pães, e agora, olha, o que Jesus iria ganhar? E às vezes a gente vai se rendendo. Pedro, meu irmão, Jesus avisou, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar. Não, Senhor, eu estou pronto a ir até a morte com o Senhor. Pedro, abaixa, filho, você não está com essa bola toda, não. E aí ele passa por aquela situação. Dá para você entender, meu irmão, que nós não podemos confiar na nossa própria força? Dá para você entender, meu irmão, que a nossa segurança é o Senhor, que as nossas promessas, elas vêm do alto, daquele que tem poder para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. E eu queria terminar com esse texto de Apocalipse, capítulo 3, por favor, abra lá. O verso 11.
que diz aí? Eis que venho. Mais uma vez, eis que venho. Sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua. Meu irmão, coisa profunda, hein? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Então vamos lá, vamos ver versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Olha o que diz agora: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Presta atenção agora. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu. Para mim isso aqui é fantástico. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja, meu irmão, a palavra de Deus, ela nos alerta dizendo: olha, fica firme. Eu gosto muito da expressão tendo pouca força. Não é super-homem, não é super-crente. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quer dizer, diante da situação, você teve coragem de estabelecer quem você é. Não, eu sou um cristão, eu sou de Jesus. Não, não abro mão, eu confio em Deus. Tendo pouca força, guardaste, eu também te guardarei diante das tentações que há de vir sobre todo mundo. Eu te guardarei. O versículo 9 eu acho fantástico. Eu farei aos da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Pode dar um aleluia, meu irmão? Olha o que diz o texto: eu farei que venham. Sabe aqueles que prejudicam, aqueles que querem o teu mal, aqueles que não suportam a tua bênção, aqueles que te odeiam. O texto diz: eu farei que venham e se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo. Mas qual é o conselho? Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Vamos falar juntos? Guarda o que você tem. Guarda. Eis que venho sem demora. Por isso que aquele texto de Provérbios, para mim, ele é muito importante. Guarda, presta atenção, escreve no teu coração, observa, o mal está cercando a tua vida, as propostas de Satanás, elas são sutis. O diabo vem de uma maneira sutil, ora com um grande lance, uma mulher prostituta, vem com uma cara de piedade, de oportunidade, a outra agarra lá o José, e José diz não. Depois, uma outra situação, momento de crise, de dificuldade, aonde parece que dá vontade de chutar tudo. Não faça isso não. Outra, quando vem a crise, fome, então vem Satanás provando e cutucando a tua fé. Não ceda, não negue o Senhor Jesus. Guarda, observa. O que pode impedir é a gente ouvir e não praticar. O que pode impedir é a gente achar que no final vai dar tudo certo. Não. Guarda o que você tem. Confia no Senhor. Espera. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra.
não negaste o meu nome, pois eu tenho colocado diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Assim será com a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa palavra é uma palavra para abençoar a sua vida. Pecado é um atraso de vida, nos diminui, mancha a nossa história e nos torna dependentes do mal. Confia no Senhor, levanta a tua cabeça, pode esperar, que se o milagre não aconteceu, ele vai acontecer em nome de Jesus. Se ainda algumas coisas precisam acontecer, pode se preparar, meu irmão. Você tem que se preparar para a bênção, tem que se preparar. Crendo. Tendo pouca força, você creu. Tendo pouca força, não negaste o meu nome, você confiou. Pois eu farei milagres sobre a tua vida, em nome de Jesus. Queria orar com você. Você que quer dizer, Deus, eu precisava dessa palavra, e eu recebo pela fé. Você que deseja, vai ficando em pé no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Pai, eu quero colocar diante de Ti cada vida. Tu conheces cada coração, Senhor. Tu sabes das lutas, das dificuldades, dos momentos difíceis que muitos passam, ó Pai. Quantas tentações, quantas oportunidades para desistir. Mas a Tua palavra diz, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E nós não queremos abrir mão daquilo que o Senhor começou a fazer na nossa vida. A nossa transformação, a nossa alegria, a nossa esperança, nós somos um milagre. E assim, ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada vida. Renova as forças, ó Deus. Capacita este povo para grandes coisas. Que os corações estejam preparados. Porque eu sei que no momento o Senhor faz milagres. Ó Deus amado, estende as Tuas mãos. O abatido, cansado, Senhor, que seja restaurado em nome de Jesus. Oh Deus, o aflito, Senhor, o desanimado, Senhor, que haja uma ação sobre esta vida, e o Teu Espírito, Senhor, fortaleça cada um. Nós dependemos de Ti, Senhor, e recebemos esta palavra pela fé, em nome de Jesus. Repete comigo, diga, Senhor Jesus, eu recebo esta palavra, eu recebo a bênção, a advertência, a orientação, eu recebo, e eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos, para que o Senhor guie os meus passos, e me leve dentro dos Teus planos. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, aleluia. Nós Te louvamos, Pai, Te exaltamos. Teu nome é santo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, não perca a oportunidade de amar a Jesus e servir a Jesus. Com todas as lutas e dificuldades, a vitória é certa. Amém?